Ô, Paula, a gente vai Hum, falar hoje do PC-10. Posso contar a historinha do isso. PC-10 para você? Manda aí, manda Aí aí. depois você explica no contexto certinho. Para colocar o tema da live de hoje, galera, a gente ficou naquela. Vai colocar PNE, vai colocar Isso. pessoas com necessidades especiais, como está no LDB, portadores de deficiências. E a gente ficou nessa assim, porque não é que está errado, mas dependendo da maneira que a gente falar, a gente poderia acabar assim magoando alguém ou constrangendo Uhum, alguém. E a gente procurou sim. exatamente o termo correto para não ter esse problema. Agora, Paula, Eu peguei até um texto aqui. Eu vou ler esse texto e vou falando, tá? Eu tirei a fonte desse texto, eu tirei ele do site Portal da Educação, que eu acho que é um site confiável e que ele fala mais ou menos o que é o PCD. Então vamos lá, ele é uma sigla de pessoa com deficiência, utilizado para se referir a pessoas que possuem limitações permanentes. É bastante importante a gente falar que são limitações permanentes, não tem cura, não, né? Ela vai ser sempre assim. E aí englobam pessoas com deficiência visual, auditiva, física ou intelectual. Então vamos abranger aí, porque às vezes a gente fala deficiente físico, só pensa naquela pessoa que anda de cadeira de roda, né? Então vamos abranger aí um pouquinho o olhar também. São consideradas limitações permanentes, quando a pessoa nasce com limitações ou as adquire no decorrer da vida. Olha que interessante. Pessoas que também sofrem acidente e elas acabam virando PCD também. Deixa eu pedir salvo para Isa. Ah, tá. Beleza, então. Obrigada, Simone. Obrigada. Ou as adquirir ao decorrer da vida. Não tem cura, ou seja, a pessoa deve adaptar àquela situação. A adaptação, né? Antigamente, as pessoas que apresentavam tais características eram chamadas de portadores de deficiência. Essa nomenclatura caiu em desuso, a nomenclatura atual agora é PCD. Foi adotada a partir da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência das Nações Unidas em 2006. Desde então, convencionou-se que ao referirmos essas pessoas, devemos utilizar esse termo. Essa denominação foi adotada porque a questão substantiva pessoas possui mais importância do que o aspecto adjetivo, com deficiência. Ou seja, a deficiência se torna apenas uma entre outras características de uma pessoa. Muito interessante isso, né? Porque ela não é a deficiência, ela tem a deficiência, ela uhum. porta, ela tem. Então, ela não é isso, né? Eu lembro que quando eu fiz o meu TCC, todo mundo falava, meu filho é autista, ele é autista. Não, ele tem, né? Ele está dentro do espectro, ele não é isso, né? Então, o André é várias coisas, eu sou várias coisas, todo mundo é várias coisas, a gente não é uma coisa só. Então, isso veio também dessa ideia da questão da pessoa com deficiência. Ela é utilizada em citações informativas e conteúdo de estudo, pois o atendimento dessas pessoas com deficiência, a quem mais nos importa saber o seu nome, para se chamá-la, sempre personalizando o seu atendimento. Então, esse texto que eu peguei, ele fala bastante de uma maneira bem técnica, e eu acho bastante importante a gente abranger esse olhar. Então, são pessoas que não, né, surdo, mudo, até tem depois uma colega de profissão que também ela fez um vídeo em Libras falando sobre o Covid-19, achei fantástico, vou passar para vocês, muito legal. Então, assim, tecnicamente falando, o PCD é isso.